Olá pessoal, Exodora Pancararu, aqui do território indígena Pancararu de Pernambuco, e hoje nós iremos falar sobre a nossa visão em relação ao marco temporal e o andamento como se encontra, e qual o prejuízo para a natureza, quanto não somente para a demarcação de terras, né? E também pensando qual a nossa importância de povos indígenas nesse momento e cuidadores desses territórios que viemos aqui desde sempre como viventes nesse lugar chamado Brasil. A gente sabe que na invasão dos não indígenas, que vieram com suas caravelas, vieram trazendo pessoas como animais dentro dos seus navios, né? Seus comportamentos não higiênicos, não humano, né? Totalmente desumano. Veio a partir disso essa situação que nos encontramos hoje como povos indígenas originários desse país, dado o nome de Brasil. Nós somos indígenas, cidadãos brasileiros, e temos aqui um lugar de direito, como viventes desse lugar, anterior à participação ou invasão de não indígenas dentro do nosso território brasileiro. Uma realidade que muitos fingem não conhecer, uma realidade que muitos não querem buscar dentro das suas histórias, dos seus estados, dentro do território brasileiro, principalmente na situação do Nordeste, onde houve, assim, a grande ocupação do espaço das terras indígenas, ou melhor, invasão das terras indígenas no território nordestino, em uma de suas regiões, onde a região Nordeste foi a região que mais foi brutalmente, vamos dizer, meio que quase assassinada dentro do mapa voltado a povos indígenas. Quando os portugueses chegam no Brasil, onde eles se instalam? O que vinha no fundo dos navios deles? Que eu não sei dizer se aquilo era lugar humano de se trazer pessoas sem que essas pessoas tivessem dito que queriam estar aqui. Quem somos nós, humanos, que não somos viventes originariamente desse país, fora os povos indígenas? Todos que existem hoje, brancos, japoneses, ingleses, americanos, europeus, qual sejam, vieram de outro território, não do território brasileiro. Nós, povos indígenas, que deveriam dizer que sim ou não a permanência dessas pessoas. Mas, como sempre, não somos respeitados, somos violados os nossos direitos, das leis que nos dão o direito de povo originário desse lugar chamado Brasil. O Nordeste, para quem muito sabe, quem não sabe, a gente vai buscar, né, reconhecer. Povos indígenas, em um determinado momento, começamos a ter dificuldade de convívio com outros parentes de outras regiões do Estado brasileiro. Por quê? Porque os povos indígenas do Nordeste é a verdadeira história do Brasil. No Nordeste brasileiro, nós temos indígenas com cara de alemães, indígenas com cara de negros, e a grande demanda é indígena e negro, e a sua miscigenação, qual nossas leis nos diz que nós, para sermos indígenas, temos que ter história, cultura, identidade, e especificamente a cultura para determinar quem somos nós e darmos continuidade dentro desse momento como povo indígena, com a nossa identidade, com a nossa realidade. Porque nós, indígenas do Nordeste, fomos os mais crucificados em todo o processo escravatório do Brasil, onde os europeus se instalaram em nossa região e vieram dizer que nos acharam, que acharam um pedaço de terra. Na verdade, eles se perderam dentro do percurso, como sempre são perdidos. Diferente de ser inteligente, é ser sabedor. Os povos indígenas, com a sua sabedoria aqui no Nordeste, para não ser morto, eles tinham que falar o idioma que eu estou falando com vocês aqui, português. Em exceção com o povo indígena Funiô, que fala na sua língua materna até hoje.
porque estavam num processo de reclusão cultural, estavam dentro da mata e não foram encontrados no processo qual foram apreendidos, violados todos os outros povos do território nordestino. Cabe-se dizer o que a Lei 2.903 de 2023 quer dizer com relação à promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, sendo que nós, no século XVI, vamos especificar um momento, já estávamos aqui, já tínhamos histórias, já tínhamos um momento de ser encontrado por o outro que não era parte da nossa realidade de território indígena, de povo e nação indígena. Se buscarmos uma contextualização histórica em igrejas, bom, melhor dizendo, em Portugal, acredito que lá é o lugar que mais tem documentação falando sobre a existência de povos nativos dentro desse lugar que deram o nome de Brasil, dentro desse espaço que hoje estamos sendo chamados de brasileiros. Povos indígenas são chamados de indígenas e brasileiros, cidadãos brasileiros. Nós não somos cidadãos brasileiros e indígenas, somos indígenas e cidadãos brasileiros. Vale dizer, né, ressaltando a diferença de quem não era desse território e passou a ser, ele se torna um cidadão brasileiro. Ele é parte desse território reconhecido mundialmente como Brasil, que em determinado momento se torna-se, segundo a história, independente de Portugal, né? Onde Portugal se dizia nome Brasil, Brasil é nosso. Não, Brasil é uma parte da continuidade de um povo ou de um legado indígena que já existia aqui. Vale ressaltar pressupostamente que nós, povos indígenas do Nordeste, fomos os primeiros povos que fomos encontrados, escravizados assim como os negros, e que, a partir disso, tivemos que nos refugiar, que várias vezes, né, fugindo dos brancos, aspas na palavra branco, para sobreviver com a nossa cultura, que eles não reconheciam como cultura de um povo, e sim como povos feiticeiros, povos estranhos, índios que não são domesticados, e aqueles que muitos dos velhos que sobreviveram ainda falavam na sua língua materna. Ressaltando novamente o povo Funiô, que até a presente data ainda tem o Iatê como sua língua de origem materna, sua primeira língua. E a língua portuguesa, sucessivamente, ela vem com adaptação, né, dentro do processo da continuidade daquele povo que existe aqui no Nordeste até hoje. O restante do nosso povo, ele se embranha nas matas, ele vai para outros estados, eles vão caminhar para sobreviver e dar continuidade ao seu povo. Como que alguém vem agora dizendo que indígena só é reconhecido o território a partir da Constituição de 5 de outubro, promulgação da mesma, em 1988. Se quando o Brasil é Brasil, povos indígenas aqui se encontravam. Complicado dizer algo, ao mesmo tempo contradizendo-se da história real de um território, de uma nação geral, que hoje temos, claro, nós povos indígenas, temos a humildade de reconhecer o diferente, seja indígena, seja negro, seja africano, né, seja quilombola, que foram os nomes que deram para o povo negro, no andar do período qual se afastou do seu território africano, tendo o Brasil como sua segunda casa,
tendo o Brasil como um espaço de tentativa de continuidade de algo que não era a realidade deles também. Como que podemos dizer que o Tribunal Superior Federal ele é contradição num processo histórico de um povo? Fica meio dito aí a informação, né? Se a gente for buscar na nossa história, na nossa abrangência como povos, etnias, raça, já está dizendo claramente que os povos indígenas já existiam aqui desde quando o Brasil é Brasil. STF, ele está trabalhando a realidade dos originários. Enquanto o Senado, ele está entrando contra uma proposta que é a realidade do nosso país, que é a história do nosso país. Dizer que terra indígena não é produtiva é dizer que não reconhece esses povos e a sua realidade como produção, agricultor, convivente, cuidador da natureza, do meio ambiente, da água, da terra. O povo indígena não é agricultor para comércio. Nós não vivemos para o comércio. Nós vivemos para a complementação familiar na produção da nossa agricultura. Não temos grandes escalas. Antigamente, era feito troca. Se eu tenho milho, você tem macaxeira, você tem aipim, você tem imbu, você tem goiaba. Hoje existem outras frutas, né, que a gente não reconheceu naquele momento. A gente vive de troca. Quando tem o processo financeiro, é para botar o pão na mesa, caso tenha uma necessidade. Não é para enriquecer, nem trabalhar valores altíssimos dentro do processo voltado à agricultura indígena. Aí a gente vê aí as grandes discussões sem participação da gente, sem um respeito da figura principal, que é o indígena dentro do momento da discussão, do que é ser indígena, o porquê da necessidade das terras. Vocês não produzem, vocês produzem, vão entender por que não é de grande escala. Porque o povo indígena não é agricultor comerciário, ele não tem um agronegócio como visão de continuidade de vida e vida ao meio ambiente. A gente vive do que planta para manutenção própria, não para abrangência do país ou de outros países, qual seja. Não somos agricultores pensando no contexto financeiro em grande demanda. Cabe-se estudar melhor o porquê que as terras é vista como improdutiva se nós temos produções familiares. E cuidamos dos espaços para não ter desmatamento. É importante dizer isso, né? E se a gente for analisar, o território brasileiro tradicionalmente é indígena. Isso eu venho dizendo desde sempre. A história dos livros, mesmo que mal contada, porque não foi contada por indígenas, sim pela visão do outro, que não tem a vivência dentro da realidade indígena, mas está lá registrado. Estado XYZ, década de século XVIII, século XIX, século XX, e hoje sucessivamente estaremos cuidando do nosso planeta que está aí pedindo socorro, que está aí tendo grandes desafios naturais, grandes queimadas no momento agora do verão. Será que é o indígena que está provocando essa queimada? Vamos separar para refletir a importância da não contribuição da PL 2903/2023, porque ela é para acabar com o restante do planeta. Então,
Qual a relação em cuidar da Amazonas? É para refletir, não é isso? Nós estamos aqui para refletir. Quando o STF ele reconhece que existe ilegalidade, como que outros setores podem dizer algo contra a lei maior? É uma falta de respeito, tanto com os povos indígenas, com nós, povos indígenas, como com a lei maior, que é a nossa Constituição, que são outros projetos de lei que falam da nossa importância, que falam do valor do indígena dentro do processo e continuidade desse planeta, do nosso território brasileiro. Nós estamos cansados de ser violados. Agora a natureza que está pedindo socorro. As pessoas deveriam parar para refletir claramente o que estão sendo vistas aí ou pedidas como o bem financeiro, o bem material. Nós, povos indígenas, temos a espiritualidade muito forte. Então, quando nós falamos, pensamos espiritualmente na natureza, que é o que nos dá o retorno de tudo aquilo, além da nossa vida, que nós precisamos. A chuva, o vento, a terra, o sol, o fogo. São elementos importantes na nossa vida que temos que refletir. Não pensar de forma ambiciosa em grande escala. Dinheiro é importante, mas a vida é mais. A continuidade do ser humano é mais. É complicado, a gente tem que parar, chegar lá no século XVI, que está aqui do lado. Vamos começar a partir disso. Será se os indígenas não já estavam aqui? Como que será que os povos indígenas do Nordeste perderam as suas características, mas não perderam a sua identidade, a sua história, a sua cultura que é forte? Nós do Nordeste pedimos para sermos invadidos. Vamos pensar a partir do Nordeste, que foi onde eles chegaram principalmente. Nós sofremos para dar vida aos nossos irmãos nos outros territórios, nas outras regiões do Estado brasileiro. E hoje nós indígenas somos reconhecidos e nos reconhecemos independente do estereótipo. E sim como povo originário daquela região. E sim como povo originário com aquela linguagem. E sim como povo originário desse lugar que deram o nome de Brasil. Nós, da nação indígena, nos respeitamos e respeitamos a nossa sabedoria, a nossa natureza, a nossa espiritualidade. Vale dizer, né, que nós temos que parar para fazer uma reflexão histórica, demarcar uma linha do tempo para chegarmos nessa resposta do que querem fazer com os povos indígenas brasileiros. Que se nós, no século XVI, já estávamos aqui e saímos do nosso território e não que nos escravizaram e depois voltamos, hoje tem uma série de estudos que podem provar que os povos indígenas viviam e vivem, são donos desse lugar. Vários cientistas que escavam e buscam tempo histórico, no caso da arqueologia, que é mais validada hoje pelos povos indígenas do que mesmo a antropologia. Essa é a visão da professora pedagoga Maria das Dores da Conceição Pereira do Prado, que aqui está falando com vocês, e geralmente nos encontramos. E aí cada vez mais nós vamos também pegando, além da nossa sabedoria, o conhecimento científico do não indígena, para a gente poder conversar de igual para igual, sem diploma, com diploma, mas como povo desse país que deu vida a outras vidas que aqui supostamente se encontram.
Vamos fazer uma reflexão, cada um vai criar sua linha do tempo, buscando no marco temporal, desde quando os povos indígenas estão dentro do território brasileiro. E aí vai da justiça, dar amparo e dar continuidade no processo de salvaguarda os povos indígenas, sua história, sua realidade e a sua importância dentro do nosso país. Se não fossem os indígenas, nós não estaríamos aqui. Se nós, os povos indígenas, não tivéssemos sofrido, como seria o nosso país? Como seria essa nação? Não existia. Existia africanos com europeus e a junção desses com, supostamente, seria a formação do povo brasileiro. Ao contrário disso, a formação do povo brasileiro vem a partir do indígena, aí depois vem os atos violentos, as mulheres indígenas sendo estupradas, violentadas e tendo como parideiras, assim como as mulheres negras, dando continuidade aos senhores feudais, aos senhores fazendeiros e assim a história do Brasil. Mas estamos continuando como povo indígena brasileiro vivente nesse lugar, qual esse nome foi dado. Obrigada a todos e até mais.